No meio do oceano, num temporal insano, eu ouço o vento a sussurrar. Eu sei que é tua voz me dirigindo a sós, me conduzindo a salvo ao lar. Nós iremos acordar na aurora, remando com Jesus, temos a sua luz, não temos que temer o escuro mar. A sua mão nos guiará, o seu poder nos guardará. O caminho Ele vai nos mostrar, e seguros nós vamos acordar com Jesus. Tua luz tão fulgurante, reflete penetrante, me atrai a tua direção. De coração eu quero fazer tua vontade, me entregar em tuas mãos. Procuro me abrigar em tuas asas, Pai, seguro em meio às ondas desse mar. Juntos a remar, nós iremos acordar na aurora, remando com Jesus, temos a sua luz, não temos que temer o escuro mar. A sua mão nos guiará, o seu poder nos guardará. E o caminho Ele vai nos mostrar, e seguros nós vamos acordar. Juntos a remar, nós iremos acordar na aurora, remando com Jesus, temos a sua luz, não temos que temer o escuro mar. A sua mão nos guiará, o seu poder nos guardará, e o caminho Ele vai nos mostrar, e seguros nós vamos acordar com Jesus. Com Jesus. Amém. Muito bom dia, feliz sábado, é uma alegria sem igual estar aqui com vocês, viu?
a querida igreja de Vila Matilde. Eu vou descer aqui, porque vocês sabem que eu sou meio desproporcional, né? E se eu ficar ali, eu me sinto muito distante de vocês. E minha querida irmã Dina e meu precioso irmão Cláudio, fiquem à vontade, tá bom? Agradeço a eles pelo carinho de me acolherem ali, me fazer companhia. É muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham tido uma semana especial. E a minha oração, desde ontem, quando o sol se pôs, era para que a igreja de Vila Matilde tivesse hoje no sábado, um encontro muito especial com Jesus. Eu espero que tenha começado assim, e eu espero que termine assim também. É um privilégio estar com vocês. Eu estava preocupado que eu não tinha visto meu amigo chegar, ele chegou. O Silas chegou, o pastor Silas. Ele é gente boa, não é? Muito gente boa, muito gente boa. Eu tenho saudade de passar mais tempo com ele. Durante a semana a gente está todo dia no mesmo lugar, só que nem sempre conseguimos nos falar. No segundo ano a gente fazia estágio junto, nos falávamos mais. E eu sou grato a Deus pelo privilégio que Ele me dá de estar hoje aqui com vocês e um pouquinho mais perto dele, por poucos minutos, porque terminando aqui a gente tem que correr para Vila Maria, porque tem batismo lá. Mas é um privilégio estar com vocês. O texto para a nossa reflexão desta manhã está no livro de João. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia lá. Evangelho de João, o quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, em seguida está João, capítulo 14. Um texto conhecido. Se você ler o boletim, o título da nossa reflexão desta manhã, Até que Ele Venha. João, capítulo 14, é o texto para a nossa reflexão. João, capítulo 14. Encontraram? Podemos orar? Vou pedir para que você feche os seus olhos, para que nós possamos orar. Querido Pai que estás nos céus, não queremos iniciar a leitura da Tua palavra nesta manhã sem termos a certeza de que o Senhor está conosco. Os Teus filhos, ó Deus, que deixaram o conforto do lar, vieram até este lugar, não o fizeram para ouvirem um ser humano, eles o fizeram para terem um encontro contigo. Por isso nós pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Teu Espírito seja soberano, que Ele sensibilize o nosso coração, que nada nos impeça de ouvirmos a Tua voz, nem pensamentos indevidos, nem conversas paralelas, nem preocupações inadequadas para este momento, e nem o próprio pregador. Que a figura maravilhosa de Jesus seja exaltada, o único que é capaz de solucionar os nossos problemas, de resolver as inquietudes humanas e de nos dar salvação. Que os nossos olhos possam, de verdade, estar voltados para a pessoa de Jesus, através do Espírito Santo que está aqui conosco nesta manhã. Fale, por favor, ao nosso coração, e que ao término do culto desta manhã, ninguém saia daqui com a sensação de que teve tempo perdido, mas que saia daqui com a certeza de que teve um encontro com o Salvador. Amém. Fale a nós, é a nossa súplica, em nome do nosso querido e bom Salvador Jesus. Amém. João capítulo 14, a partir do verso 1, o texto bíblico diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. João capítulo 14, o Senhor Jesus aparece para confortar os seus discípulos, pois aquele que trazia estrutura para o grupo, aquele que era o conselheiro, aquele a quem os discípulos buscavam nos momentos de dificuldades, quando precisavam de uma palavra de consolo, de um conselho amigo, em breve não estaria mais com eles. E agora Jesus aparece
para confortar os seus discípulos. João capítulo 14 registra a maior promessa contida na Bíblia, a promessa da segunda volta, da segunda vinda do Salvador Jesus. Vocês bem sabem que essa promessa se repete muitas vezes ao longo de toda a Bíblia. Na Bíblia existem milhares de promessas, milhares. Eu poderia dizer com convicção que a maior delas é a promessa da segunda vinda de Jesus. Nós poderíamos distinguir, separar, diferenciar as promessas bíblicas em duas categorias. Na Bíblia existem aquelas promessas conhecidas como promessas condicionais ou promessas circunstanciais. São aquelas promessas feitas por Deus que só se cumprem ou se cumprirão dependendo da condição, dependendo da resposta humana. Esse é o primeiro tipo de promessa. O segundo tipo de promessa contidas na Bíblia, são conhecidas como promessas incondicionais ou promessas incircunstanciais, promessas feitas por Deus e que se cumprem independente da condição. Para tornar mais claro, vou dar um exemplo. Primeiro exemplo da promessa condicional, promessa circunstancial. O Senhor fez, vai se cumprir, dependendo do coração humano, dependendo da nossa resposta. Lembram-se daquele belo texto de Isaías, no qual o Senhor diz assim, ó: se desviares o teu pé de profanar o dia de sábado e de cuidar nesse dia dos seus próprios interesses, não falando palavras vãs, aí vem a promessa maravilhosa. Então te deleitarás no Senhor, e o Senhor te fará cavalgar sobre os altos da terra e te sustentará com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Que promessa maravilhosa, promessa de sustentação, promessa de segurança para todo mundo? Não, apenas para aqueles que desviam o pé de profanar o dia de sábado, uma promessa condicional. Lembram-se, mais um exemplo, lembram-se do texto de Salmo 91, que diz assim, ó: aquele que a sombra do Onipotente descansará. E aí vem aquele texto conhecido por todos: 1.000 cairá do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que promessa maravilhosa de segurança, de proteção para todo mundo? Não, apenas para aqueles que se aninham, que se escondem à sombra do Onipotente. E assim existem dezenas e centenas de promessas bíblicas que são conhecidas como promessas condicionais, circunstanciais. O Senhor fez, mas só se cumpre dependendo da resposta humana. O segundo grupo de promessas contidas na Bíblia são conhecidas como promessas incondicionais, incircunstanciais. O Senhor fez, independente da situação, independente da sociedade do mundo, se cumprirão. A primeira delas, lembram-se quando Adão e Eva pecam? O Senhor Deus aparece para fazer a primeira promessa a respeito da primeira vinda do Messias, em Gênesis capítulo 3, verso 15, no qual o Salvador diz lá que a serpente morderia o calcanhar da mulher e a mulher pisaria a cabeça, se referindo assim à primeira vinda do Salvador, que daria sua vida em resgate a toda a humanidade. Uma promessa incondicional o Senhor fez, e depois o apóstolo lá no Novo Testamento vai dizer assim, ó, que vinda a plenitude dos tempos, no momento exato, assim como o Senhor Deus prometeu, o Messias veio. Uma promessa incondicional, uma promessa incircunstancial. Sabe por que eu estou dizendo isso? Nós acabamos de ler, em João capítulo 14, a maior promessa registrada na Bíblia, a promessa da segunda vinda do Salvador. E nesta manhã, eu quero lhe dizer que a promessa da volta de Jesus, sua segunda vinda a esta terra, se encaixa na categoria das promessas incondicionais. A promessa da volta de Jesus é uma promessa incondicional. Sabe o que isso significa? Quer o mundo acredite ou não, Jesus vai voltar. Quer a igreja se prepare ou não, Jesus vai voltar. Quer nós queremos ou não queremos, Jesus vai voltar. Quer você pregue o evangelho ou não, Jesus vai voltar. E quando eu penso nisso, o meu coração dá um grito de alegria,
Porque eu sei que a volta de Jesus não depende de seres humanos. A volta de Jesus é incondicional. Só tem uma questão aí, ou duas questões. Se você e eu estaremos preparados, ou se você e eu apressaremos a volta de Jesus. Mas quer apressemos, quer não, Jesus vai voltar. João capítulo 14, Jesus aparece para fazer a maior promessa já feita, a promessa da sua segunda vinda. Só que antes de fazer a promessa, primeiro Jesus se identifica. Ele começa o texto dizendo assim, ó, vocês creem em Deus, então vocês creem em mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, ó, preste atenção, que quem está fazendo a promessa não é um ser humano. Quem está fazendo a promessa sou eu, Jesus, o Deus homem. O Senhor Jesus aparece para fazer a maior promessa já feita. Mas Jesus sabe que, como seres humanos, estamos cansados de promessas humanas. Promessas humanas quase nunca se cumprem. E quando se cumprem, duram pouco tempo. Já perceberam isso? A esposa questiona, cadê o esposo que no altar prometeu fidelidade na alegria e na tristeza, na saúde e na doença? Me abandonou. Promessas humanas, quase nunca se cumprem. A mãe pergunta, cadê o filho que falou que era a última vez, que nunca mais iria rumar por esses caminhos? E lá está ele de novo naquela condição. Promessas humanas quase nunca se cumprem, e quando se cumprem, duram pouco tempo. É por isso que o Senhor Jesus, sabendo que os seres humanos estão cansados de promessas humanas, antes dele fazer a maior promessa, primeiro ele se identifica, como que dizendo assim, ó, vocês creem em Deus, vocês também creem em mim, então preste atenção, que quem está fazendo a promessa não é um ser humano, quem está fazendo a promessa sou eu, é Deus. Queridos irmãos, o que é que dá validade a uma promessa? O que é que dá garantia a uma promessa? Podem falar. O que é que dá garantia a uma promessa? O quê? O cumprimento? Irmão, não é o cumprimento, porque o cumprimento é a concretização da promessa, né? Você ainda não tem ela concretizada. O que dá garantia a uma promessa feita? O meu irmão falou ali, é bom falar com gente, vocês são muito inteligentes. É o caráter de quem a fez. Meu irmão que me buscou lá no metrô. Adelso, vou usar você, tá bom? Preste atenção. Se eu lhe desse um cheque de R$1 milhão, bom ou ruim? Por que quando a gente fala de dinheiro, as pessoas abrem um sorriso? Já perceberam? Se eu lhe desse um cheque de R$1 milhão, o que você faria? Olha, vai lá, pensa rápido. O que você faria? Depositaria, muito bem. Ele sorriu, né? Ele já imaginou o cruzeiro que ele poderia fazer, trocar de carro. Eu vou dizer que você perderia tempo, viu, Adelso? Sabe por quê? Porque do que vale um cheque de R$1 milhão assinado pelo Danilo? Não vale absolutamente nada. Eu nunca vi R$1 milhão na minha frente, e pela função que escolhi, nunca verei. Agora eu vou mudar a pergunta. A mesma pergunta, exato. Conhece um camarada, o Antônio Hermínio não está mais por aí, né? Silvio Santos, conhece? Se ele te desse um cheque de R$1 milhão, o que você faria? Depositaria, e aí você poderia ter certeza de que tem fundo. Por quê? Porque um cheque assinado por esse camarada é garantido. O que dá garantia a um cheque é a pessoa que o assina. Assim também, queridos, o que dá garantia a uma promessa feita é a pessoa que a faz. É por isso que o Senhor Jesus, antes de fazer a maior promessa, ele chama a nossa atenção, como que dizendo assim, ó, preste atenção, porque quem está fazendo a promessa não é um ser humano, não são palavras vazias de um ser limitado e frágil, que não tem controle do futuro, mas quem está fazendo a promessa é alguém que tem autoridade sobre o universo. A promessa é feita por Deus, e por ter sido feita por Deus, é isso que dá garantia de que ela se cumprirá. Só que antes ainda de fazer a maior promessa, o Senhor Jesus ainda fala sobre uma outra coisa. Ele começa o texto de que modo? Como é que é o verso 1 aí do capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. O que é turbar, queridos irmãos? O que é turbar? Falem aí, pode falar.
Se preocupar é mais do que isso. Oi? É mais do que isso ainda. O que é turbar? Ficar ansioso, ficar angustiado. Turbar é quando nós permitimos que a preocupação, que a ansiedade, que o medo se avolume de tal modo que se torne desespero, que se torne angústia. E essas outras coisas mais. Aqui Jesus está falando a respeito da triste realidade do sofrimento. Jesus, antes de fazer a maior promessa já feita, primeiro Jesus passa a falar sobre o sofrimento. Nesses poucos minutos, eu quero meditar com vocês a respeito do sofrimento e a respeito da solução que Deus dará para essa triste realidade humana. O sofrimento é algo que, por mais que nós tentemos explicar, nós nunca conseguimos chegar a uma resposta concreta pelo simples fato de que não fomos feitos para sofrer. Mas a primeira coisa, ainda assim eu quero arriscar e meditar com vocês algumas coisas sobre o que Jesus estava querendo dizer aí, antes de falar sobre a maior promessa. Primeiro Jesus fala a respeito da triste realidade do sofrimento. A primeira coisa que precisa ficar bem clara, muito clara, na sua mente, na minha mente, quando nós falamos a respeito do sofrimento, a primeira coisa que precisa ficar muito latente, muito clara, é que nada do que é mal, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de tragédia nasce na mente de Deus. Todo tipo de desastre, fome, guerra, separação, assalto, acidentes, nada do que é mal nasce na mente de Deus. Todo tipo de sofrimento, todo tipo de tragédias, todo tipo de desastre nasce na mente do inimigo de Deus. Talvez alguém sugira aí, mas Danilo, e o dilúvio? E Sodoma e Gomorra? Aí é questão de juízo, é outro assunto. Eu estou falando do sofrimento que nos avizinha, que bate a nossa porta. Às vezes porque merecemos, porque procuramos, às vezes porque não procuramos. Quantas pessoas sofrem sem procurar? Vítimas do pecado deste mundo. A primeira coisa que precisa ficar bem clara na nossa mente é que nada do que é mal, nenhum tipo de sofrimento nasce na mente de Deus. Todo tipo de tragédia, todo tipo de desastre nasce na mente do inimigo de Deus. Já ouviu aquela frase assim, ó? O carro bateu e depois que bateu, ficou paraplégico e voltou para a igreja. Foi Deus que fez com que o carro batesse. Queridos, isso chega a ser uma blasfêmia. Você consegue conceber um Deus no qual o próprio apóstolo João diz que é puro amor? Ele não tem amor, a Bíblia diz que ele é amor. Você consegue conceber a ideia de um Deus que é amor, planejando um acidente que vai trazer desespero para a vítima, que vai trazer desespero para os familiares, para a mãe, para o pai? É claro que não. Nada do que é mal, nenhum tipo de tragédia nasce na mente de Deus. Todo tipo de sofrimento, aquele que você está passando hoje, não nasceu na mente de Deus, nasceu na mente do inimigo de Deus. O profeta lá do Antigo Testamento vai descrever aquilo que o próprio Salvador diz, quando ele afirma assim, ó, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Na mente de Deus só nasce aquilo que traga paz, que traga alegria para os seus filhos. Todo tipo de tragédia, de sofrimento, de desastre, nasce na mente do inimigo de Deus. Aí alguém vai dizer assim, ó, mas Danilo, Deus não é mais poderoso do que Satanás, do que o inimigo, sim ou não? É claro que sim, incomparavelmente. A pergunta óbvia é, então por que Deus não impede o sofrimento? Para a gente responder essa pergunta, rapidamente, de forma muito breve, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Jardim do Éden. Quando o Senhor Deus criou esta terra, Ele deu a Adão e Eva e à humanidade como em consequência, todas as possibilidades para que desfrutassem de plena alegria, de plena paz e de pleno prazer. Deus entregou esse mundo, esta terra, para que fosse administrada por Adão e Eva, por Adão. Acontece que em algum momento,
Preste atenção. O inimigo de Deus e dos homens aparece. E ele faz uma proposta para Adão. E Adão vende esta terra a Satanás. Por uma bagatela. Por uma mixaria. Por um minuto de prazer. Adão entrega, Adão vende esta terra a Satanás. E por mais que te surpreenda o que eu vou dizer, não é eu que digo, é a palavra que diz. Depois que Adão entregou esta terra a Satanás, esse mundo passou a ser, mesmo que por usurpação, dominado pelo inimigo de Deus. De tal modo, que quando estava Jesus e os seus discípulos, se aproximava alguém, e Jesus disse assim, vamos daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo, e nós nada temos com ele. Em outra ocasião, quando Jesus estava sendo tentado no deserto, olha até onde chega a ousadia, a prepotência do inimigo, em mostrar as glórias dessa terra para Jesus, como que dizendo assim, Jesus, todas estas glórias eu te darei, porque é minha, mesmo que por usurpação, é minha. Se prostrado, me adorares. Infelizmente, Adão vendeu esse mundo a Satanás por uma mixaria, por um minuto de prazer. E depois que Adão fez isso, o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado, veio todo tipo de sofrimento que assola a humanidade até hoje. As guerras, a violência, os acidentes, a fome, o orgulho, o egoísmo. Talvez os dois grandes motivos dos nossos maiores problemas hoje. O orgulho, o egoísmo, nasceu depois que o pecado entrou nesse mundo. De tal modo que hoje 2 filhos que mamaram no mesmo peito materno brigam por causa de um pedaço de terra. Sofrimento que entrou na nossa terra e na nossa história, depois que Adão e Eva entregou esse mundo a Satanás. Deus havia planejado tudo perfeito, somente alegria e paz. E o pecado entrou como intruso, trazendo sofrimento, tragédia, lágrimas e desastre. Aí talvez alguém diga assim, Danilo, e o que é que eu tenho a ver com Adão e Eva? Eu não estava lá. Por que eu sofro? Por culpa deles. Muito cuidado antes de acusar Adão e Eva, apontar o dedo para eles. Porque se você estivesse lá, ou se eu estivesse lá, nós faríamos a mesma coisa. Querem uma prova? Querem uma prova? Eu disse a vocês que Adão e Eva vendeu este mundo barato, por um minuto de prazer, para Satanás. Quantos de nós, passado tanto tempo, não continuamos fazendo a mesma coisa? Quantos de nós não vendemos as coisas mais preciosas da vida, que o Salvador colocou em nossas mãos, por um minuto de prazer? Quantos pais de família têm vendido a alegria do lar, por um minuto de prazer, num relacionamento que não deveria existir? Quantos jovens têm vendido o seu futuro, maravilhoso futuro com o qual Deus sonhou, por um minuto de prazer, experimentando algo que não deveria experimentar? Quantos de nós ainda hoje, assentados nesses bancos, não vendemos talvez o maior dom que o Senhor colocou em nossas mãos, a saúde, preciosa saúde, por um minuto de prazer, bebendo algo que não deveríamos beber, com um estilo de vida que não deveríamos ter? Muito cuidado antes de julgar Adão e Eva, porque se você estivesse lá, você faria a mesma coisa. E a prova é que, passado tanto tempo, nós continuamos fazendo a mesma coisa. A primeira coisa que precisa ficar clara na nossa mente, quando falamos a respeito do sofrimento, é que nada do que é mal nasce na mente de Deus. Todo tipo de sofrimento, de tragédia, nasce na mente do inimigo de Deus. Mas existem 2 outras coisas que precisa ficar clara para nós, e agora eu vou falar mais rápido por causa do tempo. A segunda coisa que precisa ficar clara na nossa mente, quando falamos a respeito do sofrimento, é que o sofrimento não é privilégio apenas daqueles que não creem em Deus.
O sofrimento é realidade daqueles que amam Jesus também. O sofrimento não é exclusividade de ninguém. Quer seja bom ou quer seja mal, o sofrimento é uma realidade sobre todos nós. Certa ocasião, Lázaro morreu. Lembram-se dele? Lázaro, do capítulo 11 de João. E as irmãs de Jesus, quando se aproximaram dele, disseram assim: Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, estava enfermo e morreu. Qual que é a lição para nós? A lição para nós é que aqueles a quem Jesus ama também ficarão doentes. Aqueles a quem Jesus ama também morrerão nesta terra aqui. Em outra ocasião, Jesus estava no barco com os discípulos e a tempestade era intensa, tão intensa que os discípulos se desesperam e eles clamam a Jesus e Jesus acalma a tempestade. Qual que é a lição para nós? Qual que é a lição para nós? A lição para nós é que mesmo quando Jesus está no barco da vida, haverá tempestades. Haverá tempestades. Mesmo quando Jesus está no barco da vida. Qual que é a vantagem, então, em ser cristão ou não ser cristão? Qual que é a vantagem? A vantagem é que quando Jesus está no barco, mesmo que haja tempestades, o barco não afunda, porque Jesus está lá. Amém. Depois que o pecado entrou no mundo, sofrimento não é exclusividade de ninguém. Sofrimento é realidade na vida daqueles que amam a Jesus e a quem Jesus também ama. Porque sofrimento é realidade na vida de todos. A terceira coisa que precisa ficar clara, eu preciso andar porque o tempo me corrói. A terceira coisa que precisa ficar clara é que o sofrimento não nasce na mente de Deus. Todo tipo de sofrimento nasce na mente do inimigo de Deus. Mas a terceira coisa que precisa ficar clara é, apesar do sofrimento nascer na mente do inimigo de Deus, Deus, se segura no banco aí, presta atenção. Todo sofrimento nasce na mente do inimigo de Deus, mas apesar disso, Deus é especialista em transformar maldição em bênção. Deus é especialista em transformar a maior dificuldade planejada pelo inimigo de Deus na maior bênção sobre nós. Lembram-se de Estevão? Lembram-se de Estevão lá? Um dos diáconos? A Bíblia diz que ele morreu apedrejado. Você consegue imaginar quanta dor Estevão sofreu? Você consegue imaginar quanta dor a morte de Estevão trouxe para a igreja que estava nascendo? A igreja estava dando os primeiros passos, a igreja estava tentando ganhar novos territórios, proclamar o evangelho, e agora um deles é morto a pedradas. Quanta dor isso trouxe à igreja, quanta dor isso trouxe a Estevão, aqueles que o amavam. Evidentemente algo planejado pelo inimigo de Deus, mas sabe o que o livro Atos dos Apóstolos diz? Sabe o que diz lá? Lá é dito que a morte de Estevão abriu as portas para a conversão de Saulo, do grande apóstolo Saulo. Consegue imaginar a Bíblia sem os escritos do apóstolo Paulo? Consegue imaginar? De uma grande tragédia, o inimigo pensando que iria minar o evangelho, Deus transformou numa grande bênção para a igreja de Deus. Lembram-se do José lá do Antigo Testamento? Vendido pelos irmãos, distanciado da família, ainda um adolescente, um jovem, na flor da idade. Quanta dor para José, quanta dor para Jacó. A Bíblia diz que Jacó deixou de viver depois da morte, suposta morte de José, passou apenas a existir, a vegetar. Não havia mais brilho nos olhos de Jacó, e nem mesmo de José por um tempo. Mas quando José se torna governador do Egito e os irmãos chegam lamentosos, o que é que José diz? Fiquem tranquilos. Estão preocupados por quê? Porque Deus converteu a maldição em bênção. E Deus guiou a tragédia para a preservação da vida de vocês, para a preservação da vida de todos nós. A grande bênção de José não foi ter se tornado governador do Egito. A grande bênção de José foi ter sido jogado dentro da cadeia, porque foi aquilo que abriu as portas para ele depois se colocar onde ele se colocou. Porque Deus é especialista em transformar a maldição em bênçãos.
Deus pode transformar o sofrimento em algo maravilhoso para a sua vida. Na Vila Maria tem uma moça, devem conhecê-la, Fernanda Lima, sabem quem é, né? A Fernandinha, alguns anos atrás, viajava com os jovens adventistas para a cidade, que a idade não me permite lembrar o nome, Campos do Jordão. E o ônibus teve um acidente, vários jovens morreram e a Fernanda ficou condenada a uma cadeira de rodas. Que grande tragédia, para a igreja, para a família, para a própria Fernanda. Mas o Deus que é capaz de transformar a maldição em bênção, Ele atuou. E aquilo que Ele planejava que seria uma desgraça completa para a vida de Fernanda, Deus transformou numa bênção. E hoje a Fernanda é uma das moças que mais irradiam alegria que eu conheço. Como a Fernanda tem sido útil a Deus. Escreveu um livro pela CPB, vocês já devem ter visto, Um Passo a Mais. Quantas palestras nesse Brasil a Fernanda não tem dado? E quantas vidas jovens estão tendo a vida transformada pelo testemunho daquela garota. Porque Deus é capaz de transformar a maldição em bênção. Qual é a sua luta? Qual é o seu problema? O sofrimento tem batido a sua porta? Se apodere da promessa e da certeza de que Deus pode sim transformar a maldição em bênção. Depois de falar sobre o sofrimento, o Senhor Jesus apresenta a solução para ele. E ele começa o texto dizendo lá, a gente já falou, não se turbe o vosso coração. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Será que Jesus não conhece a nossa realidade? Como dizer para a dona Rosa, lá da igreja do Centenário, senhora, 60 anos, há pouco não tem filhos, o único companheiro era o marido, há pouco perdeu o esposo que caiu da laje. Como dizer para a Rosa não ficar com o coração turbado? Como dizer para o pai de família que perdeu o emprego e agora não sabe como vai manter a família? Como dizer para ele não ficar com o coração turbado? Como dizer para minha mãe, que perdeu um filho, 21 anos de idade, na flor da idade, como dizer para a dona Vilma não ficar com o coração turbado? O que é que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos? Como não ficar com o coração turbado? O próprio Jesus dá a resposta no mesmo texto. Jesus diz assim, ó, não turbe o coração. Como Jesus, vivendo nesse mundo? A resposta é, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, virei outra vez para te buscar. Como não ficar com o coração turbado, queridos? Vocês estão olhando para uma pessoa que seria doido, maluquinho, varrido, por causa dos problemas da vida. Apesar da pouca idade, eu sei o que é ter problema. Seria louquinho, maluco, pirado. Mas não sou. Sabe por quê? Porque eu sei que não existe sofrimento que dure para sempre. Porque o Senhor Jesus prometeu que voltará. A mesma ideia foi transmitida por Paulo, quando ele escrevia aos Tessalonicenses, e ele diz assim, ó, essas coisas vos escrevo para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O que isso significa, queridos? Significa que existe dois modos de se entristecer. O primeiro modo é aqueles que se entristecem sem ter esperança. O segundo modo é aqueles que se entristecem com esperança. Como se entristece aquele que não tem esperança e que perdeu o emprego? Sai angustiado, desesperado, culpa a Deus, chega em casa, briga com a esposa. Como que se entristece aquele que perdeu o ente querido e não tem esperança? Quer se jogar junto no túmulo. A vida para ele acabou. Não dorme mais, só remédios. Como que se entristece aquele que tem esperança e perdeu o emprego? É claro que sai do trabalho chateado.
sabe que precisa do recurso, mas vai chegar em casa, vai compartilhar a situação com a esposa, vai se colocar de joelhos, vai lembrar da promessa feita: fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Vai reclamar a promessa divina e vai levantar com novo ânimo, sabendo que Deus vai manter. Como é que se entristece aquele que tem esperança e perdeu o ente querido? É claro que chora também, é claro que sente a falta, é evidente que lamenta, mas vai levantar a cabeça e vai se lembrar da promessa, que ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e vai passar a viver com novo ânimo. Queridos, existem dois modos de nos entristecer: como aqueles que não têm esperança e como aqueles que têm esperança. Sabe qual que é a solução do problema? Sabe qual que é a solução do sofrimento? A solução do sofrimento foi dada por Jesus: virei outra vez, e quando eu for preparar lugar, eu virei. E aí todo tipo de sofrimento, todo tipo de mal, vai ser por completo extirpado. Queridos, Jesus vai voltar. Para a surpresa das nações, para a admiração dos descrentes, mas para a alegria daqueles que colocaram a sua confiança no retorno do Salvador. Eu quero terminar com o último parágrafo do livro Grande Conflito. Está chegando o dia em que todo sofrimento terá fim, quando todos os remidos de todas as nações e de todas as épocas se reunirão diante do Salvador. E aí a senhora White termina de maneira magnífica o último parágrafo do livro Grande Conflito. Se você lembrar, você ajuda aí. E aí ela diz que nós diremos isso também, juntos com todos os demais remidos. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou, o Senhor Jesus, emanam vida, luz e alegria. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Está chegando o dia em que a Igreja de Deus proclamará isso com alegria e entusiasmo. A senhora White, ela descreve como será a cena da aproximação dos remidos diante dos portais celestiais. Ela diz que para nos receber nas portas da Nova Jerusalém estarão o Senhor Jesus e Adão. E à medida que os salvos se aproximam, de forma comovente, ela diz que Adão, ao ver o que o seu pecado fez com a humanidade caída, fez com a humanidade, ela diz que Adão coloca em prantos o seu rosto no peito de Jesus. E os salvos se aproximam. Sabe de uma coisa? Na verdade, eu não estou nem aí para o que o Adão vai estar sentindo ou pensando. Eu vou estar feliz demais por estar lá. Só que eu imagino que quando chegar a minha vez, eu só imagino, tá? Talvez não tenha nada a ver, mas eu imagino que talvez Jesus vai colocar a mão no bolso. Sabe quando você está cansado e põe a língua para fora? Jesus vai pôr a língua para fora e vai dizer: Danilo, como você deu trabalho para chegar até aqui? Como você é teimoso? Como você foi apegado às coisas que não tinham valor? Mas, filho, que bom que você chegou. Me dá um abraço. E eu fico imaginando o que eu vou dizer para o Salvador quando esse dia chegar. Qual vai ser a primeira coisa que eu vou dizer a Jesus quando olhar em seus olhos? Tenho muitas coisas para dizer. Muitas coisas para dizer. O que você vai dizer para Jesus quando você encontrá-lo face a face? Como dizia o saudoso pastor Enoque de Oliveira: já ouço os passos de um Deus
que se aproxima. Ele vem para te buscar. Ele vem para buscar a igreja de Vila Matilde. Existe uma promessa incondicional. É possível que ela se cumpra em nossos dias. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Nós teremos um hino final. Não tem apelo para ninguém ficar de pé. O apelo é para que você fique de pé dentro do seu coração. Qual foi a última vez que você pensou na volta de Jesus? Que você imaginou o céu se abrindo, de lá uma nuvenzinha branca do tamanho de uma mão. À medida que se aproxima, você consegue visualizar os milhares de anjos, som de trombetas. O que você vai dizer a Jesus quando você olhá-lo face a face? Enquanto eles cantam, renove o seu voto, o seu desejo de estar na eternidade. Você não pode perder isso por nada. Amigo, se andas sem rumo na vida, volve o olhar para Jesus. Ele tem a saída e a solução. Ele quer conduzir teu viver. Cristo quer o melhor pra tua vida, quer o caminho mostrar. Chama com terno amor, oh, vem comigo andar. Eu também descobri que Jesus é a saída. Quando em trevas eu vaguei, recebi sua ajuda, pus-me a seguir os seus passos deixados aqui. Cristo quer o melhor pra tua vida, quer o caminho mostrar. Chama com terno amor, oh, vem comigo andar.
Vamos ficar de pé para a oração final. Pai querido que estás nos céus, daqui muito pouco tempo, Senhor, as portas da Nova Jerusalém se abrirão. Na recepção dela estará Jesus, desejoso para nos receber. Nossa prece, Senhor, para que o Senhor abençoe teus filhos aqui da igreja de Vila Matilde. O Senhor sabe o quanto ansiamos pela tua vinda, o quanto desejamos estar um dia contigo. Que pela tua graça, toda a igreja de Vila Matilde possa estar de pé quando Jesus voltar. Pela tua vontade e tua graça, isso possa acontecer em nossa geração. Será o fim de toda dor, todo sofrimento, todas as mazelas que nos trazem tristeza serão extirpadas. E a tua presença nos trará alegria eterna. Abençoe os teus filhos, Senhor, que talvez entraram aqui nesta manhã com o coração turbado. Que o Senhor dê a ele paz, que deriva da esperança da breve volta de Jesus e da certeza de que, se confiar no Senhor, o Senhor é capaz, sim, de transformar qualquer tipo de tragédia numa bênção. Abençoe os jovens dessa igreja, ó Deus, que eles compreendam que nada que esse mundo possa oferecer é comparado às glórias eternas, as quais o Senhor tem preparados para nós. Faça-nos perseverantes, faça-nos corajosos para permanecermos de pé até a volta de Jesus. Nos dê um restante de sábado feliz na tua companhia. Desejamos ao Senhor também um feliz sábado e sabemos que o Senhor nos ouve, porque oramos fiados no nome do nosso querido e bom Salvador Jesus. Amém.